Neemias capítulo 6. Neemias capítulo 6, versículo 3 somente e inicialmente. Neemias capítulo 6, versículo 3, se você achou e você puder ficar sobre os seus pés, nós vamos fazer a leitura. Neemias capítulo 6, versículo 3. Aliás, vamos ler do 1 ao 4, vai ser melhor a gente ler do 1 ao 4. Neemias capítulo 6, versículo 1 ao 4. Amém? Louvado seja Deus. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem e Arabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos juntamente nas aldeias do vale de On. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria essa obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Você pode dizer comigo assim: estou fazendo uma grande obra, e eu não vou parar. Esse é o tema dessa mensagem. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pode se sentar? Filipenses capítulo 1, versículo 6. A Bíblia vai dizer assim: olha, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou uma boa obra, ele há de aperfeiçoá-la até a volta de Jesus. Irmãos, Jesus iniciou uma grande obra na nossa vida. Isso é um fato, sim ou não? Quantos que têm essa plena certeza de que Jesus Cristo iniciou uma grande obra na sua vida? Deixa eu ver. Aleluia. Uma grande obra está acontecendo na nossa vida. Desde o dia em que nós entregamos a nossa vida para Ele. Eu não sei você, mas eu, irmãos, há quase 24 anos atrás eu entreguei a minha vida para Jesus. E desde esse dia, quando eu reconheci o sacrifício expiatório, substitutivo e vicário de Jesus naquela cruz, eu entendi, irmãos, que uma grande obra, uma obra perfeita estava acontecendo, está acontecendo na minha vida. E é tão interessante, irmãos, que sempre vai ser a partir desse lugar. Sempre vai ser a partir de Cristo. É esse lugar que nós seremos transformados. É nesse lugar que nós seremos, irmãos, totalmente, internamente transformados também. E nós podemos afirmar isso todos os dias. Eu estou vivendo, eu estou fazendo, está acontecendo uma grande obra e eu não vou parar. Nós estamos inseridos. Não tem como correr. Fala para o seu irmão que está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala assim: olha, não tem como correr. A obra está acontecendo. Quando nós lemos em Neemias era um judeu do período pós-exílio, vivendo por volta de 445 a.C., e servia como copeiro do rei, o rei Artaxerxes, é difícil de falar, da Pérsia. E ele tinha um grande cargo de confiança. Lógico, aquele que era copeiro, ele tinha que experimentar a bebida que o rei tomava antes, para que não tivesse nenhum perigo do rei ser envenenado. Era uma posição importante. Irmãos, antes de Neemias querer voltar para Jerusalém, outras pessoas voltaram primeiro. A primeira leva dos que voltaram do cativeiro babilônico, você vai encontrar na Bíblia
Zorobabel veio primeiro e eles se empenharam em restaurar o templo. Depois veio uma outra leva como Esdras, onde ele se empenhou a fazer com que as pessoas voltassem a obedecer a lei. Agora nessa terceira leva, já com Neemias, nós vamos ver Neemias querendo, irmãos, se empenhar em restabelecer os muros, em restaurar os muros, porque Jerusalém estava vulnerável, estava exposta e envergonhada. E quando Neemias recebe essa notícia, nós vamos ver, irmãos, lá no comecinho do livro de Neemias. Vamos lá, por favor. Eu estou contextualizando para você, para nós não precisarmos ler todo o livro, porque o tempo não para, como diz o poeta. Quando Neemias recebe essa notícia, ele entende que Deus estava chamando para uma grande obra. Capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Versículo 3: e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as portas queimadas a fogo. Versículo 4: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias recebeu essa notícia, ele entendeu que Deus estava chamando ele para uma grande obra. Qual era essa grande obra? Reconstruir os muros e restaurar a dignidade do povo. Fala assim: eu preciso reconstruir os muros. Talvez, irmãos, você não entenda, mas nós, ainda nos dias de hoje, precisamos restaurar aquilo que foi, de alguma forma, queridos, destruído pelo inimigo. Nós estamos inseridos em uma grande obra. Neemias olhou para Jerusalém e chorou. Nós precisamos olhar para o nosso ao redor e chorar, irmão. Por isso que Joel vai dizer: chore os ministros do Senhor entre o alpendre e o altar. Toda a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que nós, como igreja, precisamos chorar e lamentar e clamar. Clama a mim, Jeremias 33:3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. Nós precisamos clamar, nós precisamos chorar, nós precisamos nos derramar diante do Senhor. Tem de vista, irmãos, que quando nós olhamos para tudo que está acontecendo ao nosso redor, irmãos, nós precisamos colocar o nosso coração nisso. Nós precisamos colocar o nosso coração nessa obra. Neemias olhou para Jerusalém, estava em ruína. E quando nós olhamos, irmãos, para o nosso redor, as coisas estão indo de mal a pior. Deixa eu trazer alguns dados estatísticos aqui para tentar te ajudar a pensar sobre isso. Só no ano de 2024, o Brasil registrou 35.365 homicídios, 1.459 feminicídios, 83.114 estupros de vulneráveis. E enquanto a violência vai crescendo, milhões de pessoas ainda sofrem com a miséria, com a pobreza, com a fome. 23,1% da população do Brasil vive na pobreza. 3,5% na extrema pobreza, ou seja, abaixo da linha da miséria. E mais de 64 milhões de pessoas vivem com a incerteza alimentar. Ou seja, inicia o dia, não sabe se vai ter algo para comer. Eu resolvi trazer esses dados estatísticos aqui, irmãos, porque muitas das vezes as coisas estão acontecendo tudo certo na nossa vida, glória a Deus por isso. Mas se nós olharmos um pouquinho que for para o nosso lado, nós vamos ver, queridos, que existem algumas coisas
que nós precisamos lamentar. Nós precisamos, irmãos, erguer a nossa voz e chorar e não aceitar que tudo isso que está acontecendo seja uma realidade. Porque, irmãos, Mateus capítulo 4, versículo 17, eu amo esse versículo. Jesus Cristo falou assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós. Esse somzinho nos persegue, né? Quando a gente estava no almoço, era um tututá, né? A gente vem para cá, direto e reto de espaço, mas enfim. Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia fala assim: olha, Jesus Cristo disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não sabe de uma coisa? Deixa eu te dizer algo. O reino dos céus acompanhado com transformação social. Por onde Jesus passou, deixa eu te dizer isso. Por onde Jesus passou, pessoas foram transformadas. No dia que Jesus Cristo se deparou com o cego voltou a enxergar. No dia que ele se deparou com alguém com fome, ele alimentou as pessoas. Por onde Jesus passou, os lugares foram transformados. Agora, a Bíblia está dizendo que Cristo em nós é a esperança. Cristo em nós é a esperança da glória, irmãos. Se somos a igreja, se nós de fato somos a igreja, se nós não temos visto tudo isso acontecer ao nosso redor, nós precisamos, irmãos, olhar e dizer: olha, Senhor, eu sei que eu estou inserido numa grande obra. Eu não vou parar até que a realidade dos céus transforme esses lugares. Eu vou continuar clamando. Irmãos, Deus está levantando uma igreja que não vai parar de clamar. Ei, você pode dizer isso? Conta comigo, Senhor. Irmãos, pessoas que não vão, irmãos, desistir dessa grande obra. Pessoas estão morrendo perto de nós e nós estamos olhando, irmãos, para isso como se fosse algo comum. Aí às vezes nós nos deparamos com as pessoas dizendo: mas pastor, esses números são muito altos e se comparado com a nossa realidade, que é muito pequena, somos um número muito pequeno de pessoas, irmãos. Eu não me esqueço da frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia assim: olha, o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano sem essa gota nunca seria o mesmo. Ainda que seja pequeno, ainda que a nossa força seja pequena, não tem problema. O que nós não podemos é parar. Fala para o seu irmão: você não pode parar. Você não pode parar. Agora, irmãos, voltando para o livro de Neemias, eu quero trazer algumas lições do livro de Neemias. Nós vamos tentar pegar aqui pelo Espírito Santo em todo o livro algumas lições do livro de Neemias, para que nós não venhamos para que nós não venhamos parar. Fala assim comigo: eu não vou parar. Está muito fraco. Fala assim: eu não vou parar. Eu estou fazendo uma grande obra. Irmãos, a Bíblia fala no versículo 1 ou 3, nós já lemos, que quando Neemias, que tinha um cargo importante diante do rei, eu já falei isso na introdução, ele perguntou, olha o que a Bíblia está dizendo, que ele, quando viu o seu irmão Hanani, ele perguntou para aquelas pessoas: como que eles estão lá? Como que estão as pessoas lá em Jerusalém? Aí, irmãos, no versículo 1 ou 3, ele perguntou: irmãos, ele tinha uma vida boa diante do rei, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Ele tinha uma vida boa, irmãos. Tudo que o rei bebia, ele bebia primeiro. Quem é que acha que o rei tem uma alimentação fraquinha? Irmãos, a alimentação do rei é boa. Feijoada, irmãos. Picanha. Lógico que eu estou exagerando aqui, né, irmãos? Talvez até tenha. Mas vamos lá, irmãos. Esse homem tinha uma vida boa.
mas mesmo assim ele se preocupou com os seus irmãos. A primeira lição que nós precisamos aprender nesse texto: mesmo que sua vida esteja confortável, se preocupe com os seus irmãos. Talvez você orou bastante para que hoje a sua vida esteja confortável, para que você tenha uma vida boa. Talvez você tenha trabalhado bastante para isso também, mas nunca se esqueça disso. Mesmo que a sua vida esteja boa, não esqueça dos seus irmãos. Ele perguntou: como que está lá, meus irmãos? Como que estão os judeus? E uma das coisas que eu tenho com certeza, eu carrego isso na minha vida: o Evangelho não combina com o egoísmo. A Bíblia fala, Filipenses capítulo 2, que Jesus Cristo abriu mão do seu trono de glória e veio aqui na terra e morreu na cruz. O Evangelho não combina com o egoísmo. O Evangelho combina, sabe com quem, irmãos? Com dar, sacrifício. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e aprazível a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com as coisas desse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Evangelho não combina com o egoísmo. Mesmo que Neemias estava lá no palácio do rei, tomando as melhores bebidas, comendo as melhores comidas, sabe, que ele tendo o maior conforto, mesmo assim, na oportunidade, ele perguntou: como estão os meus irmãos? Irmãos, será que nós como igreja temos vivido desse jeito? Qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para alguém que tem bastante tempo que você não vê na igreja? Qual foi a última vez que você pegou o seu telefone e ligou para alguém e falou: como que você está? Eu quero orar por você nesse dia de hoje. Qual foi a última vez que fizemos isso? E quando as pessoas não fazem isso conosco, somos os primeiros a deixar comigo. Fulano de tal não me ligou. Fulano de tal não me visitou. Fulano de tal não lembrou de mim. E nós, irmãos, vamos lá. Neemias estava no palácio do rei, e ele falou: como está lá os judeus? Ei, eu sou parente deles, eu sou de lá, eu sou também da mesma terra, como eles estão? Fala assim: eu preciso me preocupar com os meus irmãos. A Bíblia fala assim, olha, no versículo 4 ao 11: e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Olha o que a Bíblia está dizendo. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conservo e a benignidade para com que aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu povo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados, olha isso, dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos, e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e entrarei no lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e fazem prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do bem.
Sabe o que esse versículo está dizendo, irmãos? Que Neemias, quando ouviu dizer que os muros estavam em ruínas, o povo estava envergonhado, o povo estava em miséria, o povo estava passando dificuldade, sabe o que ele fez? A primeira coisa, ele orou. Aí, ó. Versículo 4. Neemias orou, se lamentou, jejuou. Que a Bíblia fala, inclusive, a oração que ele fez diante do Senhor. Segunda coisa que nós precisamos aprender: ore, chore, se arrependa, jejue e lembre sempre das promessas que Deus fez. No contexto que nós lemos, no texto em que nós lemos, o contexto vai dizer que Neemias lembrou de uma palavra que Deus tinha falado com Moisés lá atrás, de uma promessa que ele tinha feito lá atrás a Moisés: olha, e se vocês não respeitar os meus mandamentos, eu vou espalhar vocês por toda a terra, mas depois de um tempo eu vou trazer vocês de volta. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Que ele chorou, ele orou, ele jejuou e ele lembrou das promessas. Sabe que muitas das vezes nós falhamos nisso, em lembrar. Primeiro, nós falamos na hora da nossa oração. Nós somos um povo que ora muito pouco. Isso aí, irmãos, não é só eu que estou falando, não, estatisticamente falando. Somos uma igreja, infelizmente, a igreja é a igreja que ora muito pouco. Gasta muito pouco tempo com Deus, bastante tempo com coisas fúteis. Desculpa te falar, mas é a verdade. E eu tenho orado para que isso mude, essa realidade mude. Que Deus, Ele quer usar uma igreja, Ele quer transformar a realidade de lugares através de uma igreja que gasta tempo com Ele. E nós vamos, em nome de Jesus, crescer nisso. Vamos crescer no nosso tempo de qualidade e gastar nossa vida com você. Em nome de Jesus, amém? A Bíblia está dizendo: olha, ele chorou, ele orou, ele se arrependeu, ele jejuou, mas ele lembrou das promessas. Nós não podemos esquecer das promessas. Números 23, versículo 19 vai dizer que ele não é como o homem que promete e não cumpre. O que ele prometeu, a Bíblia fala, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Deixa eu te dizer isso, e eu quero profetizar isso na sua vida nesse dia de hoje. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Os céus vão se abrir sobre a sua vida. Ore, jejue, sabe, lamente, se arrependa, mas lembre-se das promessas que Ele te fez. Ele não é como um homem que promete e não cumpre. Ele é fiel. Deus é fiel para fazer. Efésios 3:20. Ele é fiel para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos, pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Irmãos, o homem pode até ter te prometido alguma coisa e não ter cumprido, mas Deus vai fazer na sua vida tudo aquilo que Ele te prometeu, nenhuma vírgula, nada daquilo, sabe, queridos, que Ele te prometeu foi em vão. Ele vai fazer no tempo dele. Se Ele prometeu cura, Ele vai curar. Se Ele prometeu libertar sua casa, Ele vai libertar. Se Ele prometeu, queridos, te levar a um lugar mais profundo, Ele vai levar, porque Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele vai fazer, no tempo dele Ele vai fazer. Quem te prometeu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem te prometeu? Se foi o homem, agora se foi Deus, você precisa acreditar. Ei, vai acontecer. Neemias lembrou: ei, Senhor, o tempo já passou, 2 levas de pessoas já voltaram para Zorobabel, depois com Esdras. Agora, Senhor, se eu achar graça aos seus olhos, faça-me voltar também com esse povo. Mas antes disso, deixa que esse rei, eu possa achar graça aos olhos desse rei. E diante dessa oração, no capítulo 2, a Bíblia fala assim, irmãos. Desculpa. O versículo, capítulo 2, versículo 1.
Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso que senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as suas portas de fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se este teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Terceira coisa que nós precisamos aprender: se você lembrar das promessas do Senhor, se você entender que você está inserido numa grande obra, não se preocupe, porque Deus vai te ajudar nessa caminhada. Fala para o seu irmão do seu lado: Jesus vai te ajudar nessa caminhada. A Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que o rei percebeu que ele estava triste. O rei percebeu que ele estava triste, perguntou para ele, respondeu o porquê de que ele estava triste, e pediu ao rei que ajudasse ele para ele poder voltar para sua casa. E assim aconteceu, irmãos. Eu não vou ler os versículos posteriores. O rei deu carta para ele, para onde ele passasse, todo povoado que ele passasse, ele tinha uma carta para apresentar ao rei: deixou eu voltar para minha casa para restaurar os muros. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Se nós estamos prontificados a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, não se preocupe com o trajeto. Por quê? Porque se Deus é conosco, Ele vai abrir portas para nós no caminho. Nós não temos que preocupar. O Sermão do Monte vai dizer no Mateus capítulo 6: não andemos ansiosos, coisa alguma. Não fique preocupado com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Jesus Cristo nos ensina, queridos, a viver a cada dia, que o dia que nós temos é hoje. Então não se preocupe, porque Jesus Cristo é contigo para abrir as portas que você precisa. Você vai chegar lá, os muros vão ser instalados. Quarto, versículo 10 do capítulo 2: o que ouvindo Sanbalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, lhe desagradou um grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei e eu em poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo nenhum algum senão aquele em que estava. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Deixa eu resumir aqui. Que eles voltaram para Jerusalém para restaurar os muros. E quando eles chegaram lá, eles encontraram inimigos. Pessoas que não gostaram da atitude de Neemias. Sanbalate, Tobias, posteriormente você vai ver Gesem. Sanbalate, Tobias e Gesem. Esses 3 figuras representam os nossos inimigos. Representa, irmãos, o inimigo da nossa alma. A Bíblia vai dizer em Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem, mas sim contra os principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Efésios 6 vai dizer isso. Na nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Ele que luta em todos os dias contra nós. Mas aqui no texto está dizendo que Sanbalate, Tobias e Gesem, você vai ver em todo o texto eles lutando contra a obra. E eles disseram, desagradou no coração deles que alguém tinha voltado para restaurar os muros. Eles queriam que os muros ficassem com brechas. Eles queriam que os muros ficassem. Satanás, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui, antes que eu perca a oportunidade. Satanás quer que os seus muros fiquem com brechas, que a sua casa fique com brechas abertas, para ele entrar e destruir. João 10,10 vai dizer que Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida abundante, mas Satanás veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos dar brecha. D.L. Moody vai dizer, irmãos, que todas as vezes que você se prontificar a falar com Deus, Satanás de alguma forma vai tentar falar contigo também.
E essa é uma realidade que nós podemos até mesmo conjecturar aqui, irmãos, em fazer a obra. Todas as vezes que você se prontificar a fazer a obra de Deus, ou a viver a obra de Deus, Satanás vai tentar tirar você desse lugar. Aqui está dizendo, olha, Sanbalat, Tobias e Gesem se desagradou com aquela postura, com aquela vontade daquelas pessoas. E eu aprendo que toda grande obra existe inimigos. Toda grande obra existe inimigos. Não tem como, mas toda obra que nós estamos inseridos vai ter inimigos. Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, ele vai dizer assim, olha, que ele estava 1 Coríntios 16, 9. Ele fala assim, olha, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Toda grande porta atrai grandes adversários. Mas deixa eu te falar, irmãos, olha, para nós chegarmos aqui no dia de hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, no mês de agosto, nós fazemos 6 anos que nos reunimos como igreja. Sempre teve dificuldade, sempre teve adversidade. Lembro-me quando nós nos reunimos ainda no almoço, que às vezes nós estávamos fazendo culto assim, já que nós fazemos culto assim, as pessoas que estavam do lado de fora quebrando garrafa na porta do culto. Quem lembra disso? Quebrando garrafa mesmo. Jogou uma garrafa lá, bateu na porta do culto, não respeitando o culto que estava acontecendo. E a gente nunca brigamos nem nada, porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne. Então toda grande obra que acontece vai haver adversidade. Deixa eu te falar, talvez seja por isso que você tem enfrentado dificuldade na sua vida espiritual. Ou você acha que o inimigo está feliz que você tem dado grandes passos em direção a Deus e à cruz de Cristo? Em todos os seus dias da sua vida, desde o momento que você se prontificou a viver para Jesus, você vai encontrar inimigo. O inimigo é Satanás, irmãos. Mas nós não podemos, irmãos, ter medo dele. Nós não podemos orar e dizer, agora estou feito, não. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ele é o grandão. Jesus, como diz os nossos amigos, né? Jesus é o grandão da Galileia. Ele já venceu por nós, irmãos. Ele já venceu por você. Ele já venceu para você. Agora o que nós precisamos entender é que mesmo que nós tenhamos, irmãos, inimigos, mesmo que Satanás tente contra a nossa vida, irmãos, o fim dele já está declarado. Não se preocupe. O fim de Satanás já está declarado. Se você abrir só a última página da Bíblia, você vai ver isso. Satanás tem o fim dele declarado. E vai acontecer. Vai acontecer. Nós precisamos entender isso. Quinto, a Bíblia vai dizer, versículo 7 do capítulo 4 de Neemias. A Bíblia vai dizer assim, versículo 7, capítulo 4. Houve, versículo 7, e sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as brechas se começavam a tampar, iraram-se sobre e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém, para os desviarem do seu. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos, que eles ficou irados. Os inimigos de Neemias ficou irado. Por quê? Porque eles perceberam que as brechas estavam sendo tampadas. Agora, outra coisa que nós precisamos aprender: nós precisamos fechar as brechas das nossas vidas. Quantas pessoas que não têm
incendiário, o inimigo tem entrado e destruído os lares. Sabe, irmãos, nós precisamos fechar as brechas. Cuidado, queridos, com as vozes que você tem permitido entrar nos seus ouvidos. Fecha as brechas. Cuidado, queridos, com aquilo que tem entrado no seu coração. Sabe, sobretudo, Provérbios vai dizer: sobretudo, o que deve guardar, guarda o seu coração, porque é dele que provém saídas da vida. Fecha as brechas. Se há alguma brecha na sua vida, se há alguma brecha nesse muro, feche. Se você tem se entremeado no pecado, feche as brechas. Confesse o Senhor Jesus esse dia de hoje. Se arrependa. Por quê? Porque o inimigo está querendo, queridos, atacar aqueles que estão dando brecha, aqueles que estão deixando brechas. A Bíblia está dizendo, irmãos, Amós capítulo 9, versículo 11, ainda sobre essas questões de brechas, de fechar as brechas. Amós capítulo 9, 11. Olha o que a Bíblia está dizendo. Naquele dia, tornarei a levantar a tenda de Davi, aleluia, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Essa é uma promessa, que se cumpriu na pessoa do nosso amado Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Amós está dizendo: naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. Aleluia. A tenda de Davi, querido, é o tabernáculo que ficava no alto do Monte Sião, onde acontecia adoração dia e noite. E ele está dizendo: taparei as suas aberturas e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Deus está levantando uma geração que vai tampar as brechas, que vai adorar a Deus dia e noite, que não vai gastar a sua vida com mais nada, a não ser, queridos, com a presença, e a presença transformadora do nosso amado Senhor Jesus. Agora, é necessário fechar as brechas. É necessário isso. Se nós não fecharmos as brechas, o inimigo irá atacar. Cuidado com as brechas que você tem visto, você tem cedido. Cuidado com os lugares que os seus olhos têm sido colocados. Cuidado com aquilo que você tem ouvido. Cuidado com as palavras que você tem permitido sair da sua boca. Fecha as brechas. Fecha as brechas. É tempo de fechar as brechas. Sexto, capítulo 4, versículo 17 ao 18, a Bíblia vai dizer assim: olha, os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha as armas, e os edificamos, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto. Irmãos, esse versículo aqui me pega muito, tanto. Tem muitos anos, irmãos, que eu preguei sobre essa palavra. Eu tenho até marcado aqui, mais de quase 20 anos, se eu não me engano. Está marcado aqui sobre postura da minha Bíblia. Mas o que eu quero falar para você é sobre trabalhar, que é o segundo tópico. Trabalho e vigia. A Bíblia está dizendo que aquelas pessoas, quando estavam restaurando os muros, em uma mão tinha ferramenta do trabalho e na outra mão tinha espada. Numa mão eles seguravam uma colher de pedreiro, na outra mão tinha uma espada. Se o inimigo viesse contra eles, eles podiam se defender e atacar. E essa, irmãos, precisa ser a nossa realidade também. Precisamos trabalhar, ser abundante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 vai dizer que nós precisamos ser abundantes, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Aleluia! Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado, fala: olha, sede firme,
Fala assim: sede firme e constante. E saiba no Senhor, o seu trabalho não é bom. Aleluia. A Bíblia fala que com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão eles seguravam na espada. Pega a sua Bíblia. Com uma mão eles trabalhavam, com a outra mão eles não largavam a sua espada. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que em Efésios capítulo 6, versículo 17, que a palavra do Senhor é a nossa espada. Ela é a espada. Hebreus capítulo 4, versículo 12 vai dizer que ela pode penetrar juntas e medulas. Nós precisamos continuar segurando na nossa espada. A última geração, a geração que eu vivi, essa geração está vindo. Eu sempre percebi que as pessoas não largavam muito para nada. E essa próxima geração, eu tenho percebido, irmãos, que eles não fazem muita questão de carregar. Nós precisamos ensinar os nossos filhos aonde você for, leva a sua vida. Eu já vi pessoas contando testemunho de que foi transformado, que recebeu o livramento. A palavra certa é essa. Eu falei transformado aqui, esperando ir na mente aqui a palavra correta. Que recebeu o livramento através de ter uma Bíblia perto de você. E muitas das vezes nós estamos deixando isso de lado. É a nossa espada. É Deus que vai guiar por nós. Você precisa entender isso. Ela é a nossa bússola. É ela que vai nos dar direção. Em alguns momentos nós pensamos que estamos perdidos. Aí a palavra vem nos dar direção de novo. Não deixe sua Bíblia de lado. Irmãos, aonde você for, leva a sua Bíblia. Tem problema das pessoas falar assim: ó, lá vai o crente, lá vai a crente, lá vai o cristão. Tem problema. Nós estamos fazendo uma grande. Pega sua Bíblia aí. Diga para o Senhor. Fala assim: eu estou fazendo uma grande obra. E eu não vou parar. Vamos lá, irmãos. Tem Bíblias de pessoas. Um dia eu vi uma pessoa falando assim que aqueles irmãos que têm a Bíblia toda destruída, não julgue ela, porque essa Bíblia realmente foi, sabe, queridos, abraçada. Isso é maravilhoso, irmãos. Sabe, queridos, abraça a sua Bíblia, abraça o Evangelho, deixe Jesus transformar a sua vida. A Bíblia está dizendo que aqueles trabalhadores, numa mão tinha uma ferramenta, na outra tinha espada. Deus está levantando pessoas que não vai deixar de lado a palavra de Deus. Deus está levantando uma geração que não vai deixar de lado a palavra transformadora do Senhor Jesus. Deus está levantando uma igreja que ama viver pela palavra. Tudo vai passar, irmãos, mas a palavra do Senhor não vai passar. Tudo vai passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Sétimo e último aqui e eu finalizo. Número 6, versículo 3. Enviou-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Para finalizar, o último tópico é exatamente o tema dessa mensagem: estou fazendo uma grande obra, eu não vou parar. E se nós pararmos, o que vai acontecer? Se nós pararmos, irmãos, nós não vamos ver aquilo que Deus vai fazer, porque não depende de nós. Não depende de mim, irmãos. Não depende de você. O que Ele prometeu, Ele vai fazer, independente de mim, independente de você. Mas eu quero dizer uma coisa para você: eu quero estar inserido naquilo que Deus, Ele não vai fazer aquilo que Ele está fazendo. Eu quero, irmãos, como diz o salmista, que nós abrimos aqui o culto, ainda que seja na porta, ainda que seja passando pano na casa, ainda que seja limpando o banheiro, eu quero estar inserido naquilo que Deus vai fazer. Eu não quero ficar de longe, porque Ele vai derramar, porque Ele vai fazer, porque pessoas com fome, com sede, Ele vai trazer, pessoas vão ser restauradas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. Queridos, Deus vai derramar de uma porção sobreexcelente da sua presença sobre a face da terra. Joel capítulo 2, versículo
versículo 8: e há de ser que depois desses dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não é sobre alguns, é sobre toda a carne, sobre aqueles que estiverem perseverando, sobre aqueles que estiverem com a sua Bíblia na mão, sobre aqueles que não olharem para o tamanho da dificuldade, sobre aqueles que não olharam para as afrontas do inimigo, sobre aqueles que não olharam para trás, mas sobre aqueles que perseveraram até o fim. Mateus 24, versículo 13. E queridos, aqueles que perseverarem até o fim será salvo. A Bíblia vai dizer, queridos, eu estou finalizando, capítulo 8, versículo 1 ao 3. Olha o que aconteceu. E chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Como um só homem. Isso aqui muda tudo. Na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Aqui a Bíblia está dizendo que eles voltaram a ouvir a voz de Deus. A Bíblia está dizendo, está sendo claro, irmãos, eles voltaram a abrir a sua Bíblia e a ouvir a voz do Senhor. Sabe, queridos, eu tenho acreditado e tenho orado piamente nisso. O povo vai voltar a ouvir a voz do Senhor. Eu creio nisso, irmão. A sua família vai voltar a ouvir a voz do Senhor. A sua casa, os seus filhos, você precisa acreditar nisso. Que eles vão ouvir a voz do Senhor novamente. Olha o que a Bíblia fala no capítulo 9, para finalizar, no versículo 1 ao 3. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e trazia terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os seus estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais, e levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte do dia fizeram confissão, adoraram o Senhor seu Deus. A Bíblia está dizendo que eles voltaram a ler a palavra do Senhor, e eles também se arrependeram. O que Deus espera de nós? Aqui eu finalizo. O que Deus espera de nós? Se não exatamente isso, saber que estamos inseridos em uma grande obra e que nós não devemos parar. Não devemos parar. Se você chegou aqui nesse dia de hoje desanimado, desanimada por inúmeras coisas que talvez, irmão, seja até justificável, eu quero te dizer nessa noite: Jesus está segurando na sua mão e te dizendo: não desanime, porque essa obra é minha. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Essa obra é dele, irmãos. Essa obra é dele. É ele que garante que você não vai sair. Você já saiu vencedor dessa grande obra. Fique sobre seus pés. Vamos orar. Nessa noite eu gostaria de convidar você a sair do seu lugar. Vamos fazer um pouco diferente. Sai do seu lugar, vem à minha frente. Nós queremos orar por você. A minha oração, queridos,